ô Caramujo. Para quem, eu acho que alguém comentou isso aí, não sei. Marcelo Moreno tá vindo aí para participar do sorteio. Véio. Nossa! Real Madrid, Liverpool e Bayern de Munique. Ele não vai ser o cara que vai sortear também, não, né? Senão já pode colocar. Não sei, velho. Não sei. A Conmebol não revela, né? Quem vai ficar lá no. Bombos, né, Caramujo? Os bombos. Não sei. Será, velho? Senão é Huracão, Once Caldas e San José lá na Bolívia. O pior cenário possível. E já vamos falar então aí do sorteio, os bombos aí, ó, os potes da Conmebol. Qual que seria o seu grupo da morte aí, Patricão? Huracan? Seria Huracan, Once Caldas, Melgar, né? O San José é mais por causa da altitude, né? Logística muito ruim, né, Caramujo? Mas o Melgar, eu falei do San José mais por causa da altitude ali, eu queria correr muito dela. San José é o Melgar aí. Mas aí do pote 2 seria o Huracan e pote 3 Once Caldas. Nacional Potosí também, tomara que não, né? Nossa senhora. Aí o Nacional Potosí, o Cienciano tem altitude também. O próprio Melgar tem altitude, né? Tem alguma coisinha ali. Esse Iquique, confesso que eu não sei. O San José. O San José, né? Também no tem. topo da montanha. Pois é. E aí a gente contar com a sorte, né? Não tem outra maneira da gente não encarar esses times que jogam em estádio com grande altitude, se não for contando com a sorte. É claro que o Cruzeiro precisa se preparar independente do adversário, né? Assim como a gente está citando aqui alguns times que a gente gostaria de não pegar, tem vários desses times também que gostaria de não pegar o Cruzeiro, né? Dentro da fase de grupos. Mas é importante, porque eu acho que tem um impacto direto esportivo quando a gente fala de jogos em altitude. Tanto que, costumeiramente, fazem a diferença a favor das equipes que costumam jogar em altitude. Então, a gente fica contando com a sorte para que o Cruzeiro possa não pegar essas equipes. Ô, Caramujo, só para a gente explicar aqui algumas coisas do sorteio, que muita gente confunde, né? E até agora a gente posta e as pessoas, Cruzeiro, Vasco e Corinthians em um grupo. Na Sul-Americana isso não é permitido, galera. Nem quem vem do pote 4. Então não tem time do mesmo país nos grupos da Copa Sul-Americana. E até por isso eu vejo aí desses cabeças aí de chave, e principalmente os brasileiros, né? Eu acho que todos têm a obrigação de passar em primeiro lugar. O Cruzeiro quase fez uma vergonha histórica, né? Sendo eliminado naquele grupo que ele estava, né? Depois ali reagiu e conseguiu ainda com a combinação ficar em primeiro. Classificar, aí é mais do que qualquer obrigação desses clubes aí que tem um orçamento muito maior, né? E quando não tem essa possibilidade de ter equipes do mesmo país no grupo, por mais que possa vir um Cruzeiro, Huracan, o Palestino é um time que costuma ser chato, né? Aí tem altitude aí no pote 3, tem um Once Caldas ali que pode ser um time chato também para muitas equipes. Aí no pote 4 tem mais altitude. O Melgar, que de certa forma fez um bom duelo de terceira fase preliminar na Copa Libertadores com o Cerro Porteño, mas independentemente aí do grupo, pode vir Cruzeiro, Huracan, Once Caldas e Melgar. Véio. O Cruzeiro tem total obrigação de classificar. Isso aí é inadmissível. Agora, nessa dinâmica aí do sorteio, né, a gente tem algumas coisas já que são estabelecidas, pré-definidas. Por exemplo, o pote 1, ele estreia fora de casa contra o pote 3. E aí é dentro daquele calendário que a gente trouxe na semana passada, né? No meio, antes do duelo com o Internacional. Então o Cruzeiro vai ter essa viagem na primeira semana de abril. Aí depois ele recebe em casa o time do pote 4. Aí sai para 2 jogos, contra o pote 2, contra o pote 4. Aí depois fecha 2 partidas em casa, contra o pote 4, não, contra o pote
2 e o pote 3. Então, isso aí já é definido. Hoje a gente conhece a questão da premiação. Qual será a premiação aí da Copa Sul-Americana? Afinal, a Conmebol já tinha definido, né, que era no estádio em Santa Cruz de la Sierra. Aliás, o estádio ainda não está definido, mas deve ser no principal estádio da cidade. E aí, vamos conhecer. O Cruzeiro será representado pelo Alexandre Matos e Pedro Júnior, que chegam logo mais à tarde. E a gente, como você disse aí, acompanha tudo ao vivo a partir das 7 horas da noite, na Samuca TV, com a transmissão, com o nosso Caio Fábio, com o Pedro Torres, com o Thiago Valu. Estamos aqui também com o Leonardo Gimenez, do Central da Toca. E preparamos aí uma super transmissão para ir acompanhando ali passo a passo. O time saiu do bombo, a gente já coloca na tela. Estamos aí com uma equipe pronta para trazer tudo desse sorteio. É sempre legal acompanhar aqui e ver grandes personagens, menos Gustavo Costas, técnico do Racing, viu, Caramujo? Samuca, ele está de costas para você no momento? Tudum. Gustavo Frentes. Pior ainda. Só piora, meus amigos. Nossa Senhora. O André Luiz falou que desanimou bem do sorteio depois dessa notícia do Moreno. Gente, a fama de pé frio do Moreno veio que depois que as últimas partidas que ele assistiu, né, no Mineirão do Cruzeiro, a gente não ganhou, né? Inclusive a gente perdeu quase todas, mas é igual a fama de pé frio do Ronaldo, né? Ah, o Ronaldo vai no Mineirão, a gente perde. O problema não é propriamente ele estar no Mineirão, né? O problema é mais a rapaziada que entra em campo mesmo, que tem vacilado muito. O Erasmo Dias perguntou esse... Oi? E do Marcelo Moreno, eu trouxe aqui a informação na semana passada, né? Não é só em relação ao Cruzeiro, não. O do Grêmio também não tá querendo ver muito Moreno por lá em dias de jogos, não. No primeiro jogo lá, agora, no estádio do Grêmio, foi a vitória do Inter, né? Por 2-0. Ele estava lá também. Então, o homem tá precisando fazer orar por ele aí, viu, Caramujo? Ainda mais que ele tá aí, tem que orar pelo homem. O Mário Lúcio fez uma lembrança válida aqui, gente, que ali na nossa arte ali tá o G2 ali. Não é um time chamado G2, não, tá? É o Boston River do Uruguai, né? Que passou aí na segunda classificatória. Aí a gente pode até trocar aí na arte para mais tarde. Mas é o Boston River do Uruguai, tá? É esse outro possível adversário, né? E tem alguns clubes que causam certa dúvida, né? Pô, mas Boston River é do Uruguai? É do Uruguai, é igual o Racing também. O Erasmo até perguntou, esse Racing é de onde? É o Racing de Montevidéu, viu, Erasmo? O Racing é do Uruguai, assim como o Boston River que a gente citou ali. O Boston River que é o penúltimo colocado hoje, né, do Campeonato Uruguaio. O Uruguaião, eu vi que o Racing aqui também está em 9º lugar lá, também não tá... E o Boston River é o penúltimo, né? O Caramujo, e o Samuel fala uma coisa importante, dependente do grupo que o Cruzeiro cair, ainda que foi esse grupo no qual eu citei, tem a obrigação de classificar, né? E o ano passado, caímos em um grupo que, por exemplo, né, eu tenho até a anotação aqui, União La Calera, que veio do pote 2, era o 13º no chileno. No pote 4, que veio a Aliança Lima, né, o Aliança, na verdade, da Colômbia, que não é o Aliança Lima, era o 16º no futebol colombiano. E aí sim, a Universidade Católica, naquela altura do sorteio, já era o 3º no Equador. Mas, enfim, era um grupo muito acessível que o Cruzeiro prejudicou bastante, né? Se complicou bastante, melhor dizendo. O elenco também, esse ano, na minha opinião, é bem superior, né, Caramujo? E hoje temos um treinador. Lembrando que quando iniciamos a Sul-Americana ano passado, era o Larcamon, e passamos por Seabra e Diniz. Agora a expectativa é de ter o Leonardo Jardim desde o início até a final, para batermos campeão, se Deus quiser. E convenhamos, né? Acho que a força hoje da temporada 2025 na Copa Sul-Americana são os times brasileiros, né? No qual o Cruzeiro não pode pegar, que são times do pote 1, né? Na grande maioria, né? Então, acho que isso também tem algo a favor do Cruzeiro nesse primeiro momento, nessa fase de grupos, né? São times tecnicamente melhores, os times brasileiros, são times que se reforçaram também, que investiram, e a gente está falando de investimento. Muitas vezes investimento é muito em função da qualidade técnica dos jogadores que acabaram chegando para a temporada 2025. Acho que isso acaba fazendo com que o Cruzeiro tenha uma obrigação
a mais, né? Tanto pelo que fez em 2024, com um time tecnicamente inferior, e eu concordo com o Patrick, e pensando também que nessa fase de grupos o Cruzeiro não tem pelo caminho aquilo que tem de maior força, que são os clubes brasileiros. Boa, só mais algumas mensagens aqui. O Sérgio Luiz perguntou aqui, Samuel, não sei se você tem essa informação, a punição do Cruzeiro está valendo? A primeira partida em casa vai ser com portões fechados? É verdade, né? Eu preciso confirmar isso, viu, Caramujo? Vou tentar confirmar aqui, até para a gente trazer a informação, se não agora, durante o sorteio. Mas boa observação. Então vamos confirmar isso aí, Sérgio. Valeu pela dica. O Roquezeiro falando, o Racing está na Sul-Americana, esse é o Racing do Uruguai, Roquezeiro. O Racing da Argentina está na Libertadores, porque hoje tem o sorteio da Libertadores também, entendeu? O Caramujo, até em relação à arte ali, o pessoal lembrou e é verdade. O símbolo ali da Universidade Católica é o do Chile, mas lembrando do pote 2 aí, Universidade Católica é aquele do Equador, né? Isso. A gente vai mudar na arte ali o mais breve possível. O Tufik Potier perguntando, cadê o Boca? Tá lá em Buenos Aires, o Tufik. Não vai jogar nada. Tá? O passaporte do Boca Juniors foi reprovado nessa temporada, né? Caiu na pré-Libertadores numa fase que os clubes não eram repescados para a Sula, tá? Então o Boca não vai jogar nenhuma competição internacional esse ano. E o Ellerson Rodrigues perguntou aqui, ó, só classifica o primeiro colocado, igual ao ano passado? É sim, o Ellerson, é o mesmo sistema, classificam dois, né? O primeiro classifica direto para as oitavas, o segundo classifica para uma fase de playoff contra os terceiros colocados da Libertadores, tá? Então, os times que ficarem em terceiro na Libertadores, eles são repescados para a Sula para enfrentar os 8 segundos colocados. Acho assim, gente, que independente de qual for o grupo do Cruzeiro, a gente tem essa obrigação de passar em primeiro, né? Sim, eu acho que os concorrentes, se vir a cair no grupo do Cruzeiro, que mais os brasileiros temem, são as equipes que jogam em grandes altitudes, né? Mesmo assim, acho que o Cruzeiro ainda tem potencial técnico para superar essas dificuldades. É claro que às vezes pode fugir do controle. Eu costumo dizer que competições sul-americanas, elas são diferentes para os torcedores, como são diferentes também para os jogadores, requer muita atenção, muitas vezes é questão de detalhes que fazem a diferença nas partidas, mas acho que o Cruzeiro, depois de muito tempo, o que aconteceu em 2024 tem que servir de exemplo ao Cruzeiro, de aprendizado. Não dá para a gente ter uma nova oportunidade e acabar acontecendo o que aconteceu em 2024. Acho que a gente tem que passar por dificuldades novas. As mesmas o Cruzeiro tem que superá-las. E falando da dificuldade da Copa Sul-Americana, que o ano passado era considerado a edição mais difícil de todas, eu vejo essa muito parecida ainda com a do ano passado. Eu não consigo ver essa mais forte que o ano passado. Eu acho que depois vai depender ali, né, dos times que virão ali da Libertadores, mas eu acho bem parecido em relação ao ano passado, com um detalhe, né? O elenco do Cruzeiro é superior ao que tínhamos no ano passado. Então, o Cruzeiro que conseguiu, apesar de com muita dificuldade, classificar em primeiro, acho que independente do grupo também tem que classificar em primeiro, viu, Cramus? Não só por essa questão de evitar uma repescagem, mas pela questão de investimento, né? Se a gente olhar bem aí, Cruzeiro, Grêmio, próprio Corinthians, Atlético, Fluminense, esses times têm uma diferença de investimento gigantesca em relação à maioria dos adversários aí da Sul-Americana, gente. Ano passado a gente fez a Sula parecer ainda mais difícil, né? Pela falta de qualidade do nosso futebol, porque em casa era uma dificuldade, a gente teve aquele início fraquíssimo com 3 empates, né? Especialmente aquele 3-3 com a Alianza, que nem o Alianza entendeu como que eles empataram aquele jogo até hoje, né? E depois o Cruzeiro pelo menos fez a sua obrigação e contou com uma ajudinha do próprio Alianza que segurou a Universidade Católica lá para a gente se classificar em primeiro.